Olá, povo de Deus, amado, querido. Nós estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast da Comunidade Boquim de Louvor. Já quero convidar você para curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu pedido de oração, que é muito importante. Lembrando que todo pedido que você faz e deixa aí no seu comentário é levado lá para a Comunidade Boquim de Louvor na intercessão e todos os servos estarão rezando e intercedendo pelo seu pedido. Aqui também do lado nós temos o QR Code, que você pode fazer a sua colaboração. Toda colaboração é muito bem-vinda para que nós possamos cada vez mais levar um material de qualidade e que você possa também entrar nessa dimensão da evangelização através do podcast. Muito obrigado para você que nos assiste. Compartilhe para mais pessoas, manda para todo mundo. Muitas pessoas precisam participar também deste momento de evangelização. E hoje, olha que maravilha, nós temos aqui o Emerson, vem lá de Minas Gerais, missionário, e tem um testemunho maravilhoso, e ele vai contar toda essa história pra gente aqui hoje. Daqui a pouquinho, a gente volta logo após a vinheta. Seja bem-vindo, Emerson, ao nosso podcast. Também aqui Eudes Costa, Duarte, Cabeção. e também nosso amigo, irmão, pai fundador, ele não gosta muito de falar pai fundador, mas é pai fundador da Comunidade Boquim de Louvor, Carlos Teló. Tudo bem com vocês? Que bom poder ter vocês aqui hoje. Emerson, hoje nós vamos explorar você deixa conhecer o coração. Amém. E Amém. a gente precisa saber muito da sua história, o povo precisa saber o que Deus faz na vida de um homem. Glória a Deus. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade. Quero já agradecer aqui também meu irmão Fábio. Deus abençoe sua vida. Junto comigo aqui, o meu padrinho Wildes Duarte, cabeção, aleluia. E quero também cumprimentar todas as pessoas que estão em casa. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa derramar neste dia grandes bênçãos sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Olha que maravilha. O Emerson tem um dos testemunhos que eu já escutei e muito forte mesmo. Mas você gosta de contar teu testemunho todo ou você gosta de esconder um pouco que nem seu padrinho aqui? Como é que é, né? Não, na verdade, nunca dá pra contar tudo, né? Porque o meu testemunho, ele se encaixa dentro de um ano. Então tem muita experiência, tem muita coisa, então a gente vai nos pontos mais importantes, assim, os focos mais importantes. Mas eu tenho uma história lindíssima de caminhada, de cura, de libertação. Deus fez grandes coisas na minha vida. O pessoal aqui gosta muito, Emerson, de saber também antes da missão. Você nasce já numa família católica, como é que foi essa Cara, isso é origem maravilhoso. tua aí? Então, eu costumo dizer que o meu pai é o maior homem de Deus que eu vi pisar nessa terra. Cara, eu arrepio, assim. Meu pai é um grande homem de Deus. Eu lembro de eu criancinha assim, cara, e meu pai me levando pra igreja, e claro, criança, pequena, 4 anos de idade. Aí às vezes meu pai ia ajoelhar pra fazer as suas orações, e eu ficava olhando pra ele. Então ele ajoelhava e ia rezar Ave Maria, Pai Nosso. Só que ele rezava baixinho, né? Pai Nosso que estás no céu. Eu só ouvia esse barulho do sussurro. Então eu ajoelhava também do lado dele e ficava... Eu ficava assim, cara, porque eu via o meu pai... O filho é reflexo do pai. Sim. Então, meu pai, minha mãe é uma pessoa assim, ela frequentou renovação carismática católica, mas nunca foi uma serva. Mas, cara, minha mãe tem dons carismáticos extraordinários, palavra de ciência. Cara, é impressionante. Se der tempo, a gente conta alguma coisa aqui de coisas realmente impactantes, impressionantes. Não dava pra esconder nada de mamãe, não, cara. Mamãe tinha ali uma antena ligada direto com o Espírito Santo. Então a família inteira, uma família numerosa, como é que vocês são? Muitos irmãos? Então, eu sou o segundo filho, né? Meu pai se chama Messias, veio do interior da roça. Minha mãe se chama Anelita. Se conheceram no interior, mas se reencontraram na cidade. E aí foi um casamento maravilhoso, né? Somos 4 filhos, um já tá no céu, meu irmão mais velho, então hoje eu estou no lugar do mais velho. Tenho um irmão mais novo e tenho também a irmãzinha caçula. Graças a Deus, aí hoje somos 3. Que maravilha. E como é que foi a infância, então? Já que você é rodeado dessa maravilha da graça de Deus, de ser católico, de ir pra missa, de rezar, como é que foi essa infância, assim? Isso ele pode contar pra gente. Então, apesar do meu pai estar muito inserido na igreja, e muito inserido mesmo, né? Meu avô, das pessoas, é claro que a gente tinha uma experiência de Deus, assim, com pouca formação, né? Então, assim,
eu cresci sendo um católico que rezava o terço. Meu pai rezava o terço todos os dias, mas não tinha grande conhecimento de doutrina, não tinha grande conhecimento, tinha temor. O que a minha família tinha era temor. Mas uma coisa eu me lembro, meu pai se tornou ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, então ele participava muito ali numa capelinha, né, e eu ia, então eu presenciava meu pai celebrando palavra, celebrando. E aí, isso, claro, me deu uma certa responsabilidade e bagagem, porque todo mundo chegava, é o filho do Messias, é o filho do Messias. Então, uma das coisas, assim, na minha infância que eu lembro que me marcou profundamente foi minha primeira Eucaristia. Olha. Cara, foi, me marcou profundamente. Eu lembro que eu não entendia direito, né, mas eu ia perguntando pro meu pai ia me instruindo, olha, é o corpo de Cristo, é verdadeiramente o corpo de Cristo. Então surgiu em mim, assim, uma expectativa. Sim. Cara, essa palavra, até quero falar pra quem tá em casa, né? Essa palavra é uma palavra-chave na vida do cristão. Expectativa. Se não houver expectativa, não acontece mais nada. Mais nada. É por isso que Jesus, lá em Atos 1, né, falou pros apóstolos, permanecei em Jerusalém. Por que o Espírito Santo não veio de uma vez? Poderia. Ele gerou expectativa, botou expectativa, provocou eles a rezarem, fizeram uma novena e depois o Espírito Santo veio. Então existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da graça. Então eu fiquei naquela expectativa. Chegou o grande dia. Cara, realmente, ali eu tremi. Quando eu recebi Jesus, eu voltei assim, cara, senti uma presença de Deus muito forte, muito forte. O dia, pra mim, eu fiz a primeira comunhão na parte da manhã, uma missa por volta das 10 horas da manhã. Aquele dia custou a passar. E eu lembro que quando chegou a noite, cara, que coisa linda. Um menino de 10 anos de idade. Eu tinha ganhado um tercinho de plástico. Aí eu deitei, cara, e tinha um fogo assim queimando. Aleluia! E eu não conseguia dormir, irmão. Eu não conseguia dormir, eu ficava assim, o que tá acontecendo? Aquela cabeça de criança sanguínea que viaja com qualquer coisa. O que tá acontecendo? Eu não sabia explicar. Aí eu peguei o meu tercinho, não sabia contemplar, e fiquei rezando Ave Maria, cheia de graça. Eu rezei ali provavelmente um rosário, porque eu não conseguia dormir, até que de uma hora para outra eu dormi. Então, a minha primeira comunhão foi marcante. Eu não tenho dúvida nenhuma. Meu primeiro batismo no Espírito Santo foi ali na minha primeira comunhão. É claro que tinha um batismo especial, né, uma grande, poderosa efusão mais à frente da minha vida, e que realmente mudou minha história, mas ali já foi um sinal, já foi uma marca de Deus na minha história, essa primeira Eucaristia, que com certeza lá na frente deixou um grilo na minha cabeça para me fazer o homem de Deus que eu sou hoje. Então, daí você tem essa experiência maravilhosa com a primeira Eucaristia, a família ali também católica. E como é que foi os primeiros passos ali depois dessa experiência maravilhosa com Jesus? Então, Deixa eu adiantar aqui, ele virou herege, galera. Virou herege. Tive uma passagem. Olha o spoiler aí. Então, cara, se a minha primeira Eucaristia foi maravilhosa, o Crisma já não foi tão assim. Ali pelos 14 anos, aquela coisa de você ficar meio na igreja. Eu nunca fui aquele jovem assim que foi pra grandes pecados, usou droga, nunca tive isso. Mas eu também dei aquela relaxada mesmo, assim, mesmo. Pra você ter ideia, pra fazer o Crisma, você precisa confessar. Eles marcaram o dia de todos os crismandos e confessar. Eu matei o Crisma, a confissão. Eu não fui na confissão. Eu não me confessei. Eu crismei sem me confessar. E fui levando uma camisa com caveira, uns trem, uma coisa nada a ver, cara. Então, assim, ali, aos 15 anos, não foi legal. Meus pais continuavam firme na igreja, minha mãe firme na igreja, mas eu já estava um pouco distanciado. Aí minha vida foi seguindo daquele jeito, saía pra beber, sábado à noite, todo sábado saía, aquela coisa toda. Aí, um pouco mais tarde, assim, formando o segundo grau, eu tava lá na escola, estudando, e vieram algumas pessoas falar de Deus pra mim, protestantes. E eles começaram a falar assim com um vigor, sabe? Uma presença tão real que aquilo me impactou. E eu fiquei mexido com aquilo. E aí, tinha um professor nosso que ele era pastor, né? Ele tava terminando ali a formação para pastor. Aí me convidaram para ele tocar num crisma na igreja protestante, na igreja quadrangular. E eu fui. Será? Isso. O crisma quadrangular, cada cai. Então, Eu fui tocar numa formatura, isso. Uma formatura na igreja quadrangular.
E quando eu cheguei lá, toquei contrabaixo, toquei guitarra, cantei com eles lá e terminou. O pastor veio aqui, ó, que tal semana que vem você voltar? Eu não, semana que vem eu não vou vir porque eu sou católico. Não, mas você toca no boteco, você toca na praça, você toca em todo lugar, você toca aqui também. Eu não, depois eu venho. E aí, de vez em quando eu ia. Tá de olho neles. De vez em quando eu ia. E, cara, é claro, as dúvidas começaram a entrar no coração. E daí a pouco eles já estavam trazendo a questão de Nossa Senhora, imagem, aquela coisada toda. E eu fiquei muito grilado, cara. Eu fiquei muito grilado. Mas só lembra que eu falei da primeira Eucaristia? Sim. Só que quando eu lembrava daquilo, aí dava um conflito. Porque eu falava, gente, mas não pode a igreja católica de 2000 anos e a igreja certa ter começado há 500 anos atrás. Isso não faz sentido. Sabe? É uma questão lógica. Mas eu estava vivendo um conflito de pessoas maravilhosas, acolhedoras, que chegavam, que abraçavam, que falavam de Deus de um jeito que até então eu não estava vendo na igreja católica. Daí então, um belo dia, eu tomei uma decisão. Falei, quer saber? Eu acho que eu vou mesmo virar um crente. Aí, eu ajoelhei para fazer uma oração. Protestante. Assim já era. Eu ajoelhei pra poder ir lá no culto. Era um culto doméstico, uma célula. E eu falei com Deus, Deus, a partir de hoje eu quero te servir na igreja quadrangular e tal. E comecei a falar. E quando eu comecei a falar com Deus, eu senti Nossa Senhora falando comigo. Olha. Foi muito impactante. E eu senti assim, ó. É como se fosse uma frase falada e repetida, como um eco. Vá na igreja Santa Maria, Rainha dos Apóstolos. Vá na igreja Santa Maria, Rainha dos Apóstolos. Vá na igreja Santa Maria, Rainha dos Apóstolos. Aí aquilo foi ficando na minha cabeça, eu me levantei e não fui pro culto doméstico. Eu fui para essa igreja, peguei um ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, estava acontecendo um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Aí eu entrei, fiquei chapado no Espírito Santo. Era um pregador chamado Baltazar. Conheceu o Baltazar? Um juiz aposentado que foi impactado pelo poder do Espírito Santo. Pensa no homem cheio dos dons, cheio dos carismas. Quando eu cheguei lá, ali eu orei em línguas pela primeira vez na minha vida. Fiquei impactado e foi realmente extraordinário aquele dia na minha vida. O véizinho Baltazar trocou a Constituição brasileira pela Constituição do céu. Glória a Deus, aleluia. Povo santo. Então, Emerson, você já tem aquela experiência ali da Eucaristia, católica, família católica ali, a família que tem, como você me dizia, tem o temor, que é mais importante. Às vezes as pessoas, tem muitas pessoas que não têm o temor, né? Verdade. Não tem temor a Deus, não tem aquele carinho por tudo aquilo, por toda a tradição que a igreja tem, e aí acaba se dispersando muito mais fácil. Mas se você diz que ficou meio longe depois ali na adolescência, o que você poderia, qual que seria o sinal que você poderia atribuir a esse afastamento, assim? Porque a família estava ali, você tinha a igreja, tinha tudo. O que será que entrou em conflito dentro de você? Não, eu sei essa resposta. É que realmente, assim, naquele momento eu fui um pouco assim, afastei dos meus pais. Amizade, né? Amizade. Eu fui procurando amigos que não tinham fé. E assim, quando um pai chega perto de mim ou uma mãe e fala assim, missionário, reza pro meu filho que tá nas drogas. A primeira oração que eu faço, a primeira que sai da minha boca é Jesus, coloca amigos que são teus amigos na vida desse rapaz, na vida desse jovem. Porque nós somos frutos do meio. Somos influenciados pelo meio. E ali, a adolescência já é um tempo de revolta, você fica meio revoltado, você quer conflitar um pouco com o seu pai, né? Você eu acho sabe que já. é uma fase, assim, que a gente passa. E hoje, claro, eu tenho arrependimentos de coisas que eu falei com meu pai, de coisas que eu fiz naquela época. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tenho uma alegria muito grande de poder, também pelo carinho do meu pai, também pelo exemplo do meu pai, poder ter voltado. E eu não voltei de qualquer jeito. Eu voltei com sede. Então eu voltei pegando a palavra, estudando a Bíblia, estudando doutrina, compreendendo por que não é errada imagem, compreendendo por que... E fui lendo a história de santo, os milagres eucarísticos, milagres de Lanciano, corpos incorruptos e tantos outros milagres extraordinários que a gente só encontra na Igreja Católica. Então, hoje, eu tenho um respeito muito grande por alguns irmãos protestantes. Eu tenho. Sei que muitos deles têm uma reta intenção. Mas, apesar de estar numa reta intenção, eles estão realmente em um local errado, onde quase que eu estive também.
mas pela misericórdia do Senhor, ele me trouxe para então fazer parte hoje, assim, como pregador, dos servos do Senhor dentro da Santa Igreja Católica. Até tem um Alcemir que também é um dos fundadores da comunidade e ele também instruiu a gente assim muitas vezes. E na igreja protestante existem sinais de salvação. Sinais. Já na igreja católica existem todos os meios de salvação. Então a gente aprende. Resumindo uma única frase, tudo que o protestantismo tem de bom, eles pegaram da igreja católica. Tudo. Veio da igreja católica, né? E se por um acaso, entenda isso que eu vou falar, ó, se por um acaso são batizados e o batismo é válido, querendo ou não, fazem parte da igreja. E só vão ser salvos por causa da Santa Missa. Aliás, é todo mundo. A Santa Missa, na verdade, é o sacrifício de Jesus. Só vão ser salvos por causa do sacrifício de Jesus. E falando da Virgem Maria, ele falava assim também: mesmo que eles não aceitem, ela é mãe e intercede por eles do mesmo jeito. Com certeza. Tinha um formador, era um monge, que deu aula de teologia pra gente. Ele disse que todos vão passar pelo juízo da igreja. Né? E a igreja, os santos julgarão o mundo. Né? Então, de uma forma ou de outra, todo mundo vai passar pela igreja. Todos. Então, no final, não sabemos como é que vai ser, mas a gente precisa entender. Então, os católicos somos responsáveis. Temos, né, o cerne na mão. E a nossa parte nós temos que fazer. Inclusive, seremos mais cobrados, né? Porque é quem... Mais é dado, mais será cobrado. É né? verdade. O Carlos fala assim porque, se você ainda não conhece o testemunho do Carlos, vai lá aqui no nosso YouTube, já tem o testemunho do Carlos. E ele também teve um pezinho lá no protestantismo. Na tua igreja quadrangular. Pois eu só quero deixar Mas bem foi claro. rápido, graças a Deus foi rápido. Comigo também foi. Eu não me tornei. Quando eu estava para me tornar, apesar de ir participar dos cultos, quando eu estava para me tornar, Nossa Senhora me resgatou. Mas isso deixa uma contaminação. Eu fiquei muito tempo. Deixa. Nossa, com dificuldade. A minha sorte, esse dia eu tive um impacto com Deus, mas pouco pra frente eu tive um grande e poderoso batismo que marcou minha história pra sempre. E esse grande e poderoso batismo que acontece pouco tempo depois dessa primeira experiência com a renovação carismática, que me fez abrir os meus olhos de maneira assim, cara, abriu tudo assim. Sabe, tirou todas as dúvidas, me abriu, parece que Deus me educou. É como pegar um pendrive e injetar um monte de informação. Foi isso, entendeu? Sim. E aí caiu pra mim, a verdade entrou com uma facilidade e com uma força muito grande. E nada te... Não, nada. hoje, nossa senhora. não Nem o existe. pecado da igreja, nem o pecado Não, dos nada. crentes. Nada. Verdade. E eu queria só lembrar uma coisa importante. Pode pôr mais que eu for mais perto. Na história da igreja tem um santo chamado São Macário, irmão. Olha o nome do homem, São Macário. Vai que tem um Macário assistindo nós aí. Tem um padroeiro. É um dos maiores taumaturgos, né? Pra quem não sabe, taumaturgo é santo que fazia milagre. Então, São Vicente Ferrer, São Francisco Xavier, São Gregório Taumaturgo e São Macário. Acho que são os 4 taumaturgos e o 5º é Santo Antônio de Pádua. É o santo que mais fez milagre na história da igreja. E ele estava passando na beira de um cemitério e encontrou uma caveira, um crânio. Ele levantou o crânio, bateu na cara e falou: você era pagão ou era cristão? E a cabeça bateu o queixo, eu era pagão. Imagina uma cena dessa. Aí ele perguntou: você tá no céu ou no inferno? A caveira, tô no inferno. Aí ele falou: vixe. Ele perguntou: abaixo do céu no inferno, tem alguém? Ele falou: tem, os judeus, que não aceitou o seu Cristo, tá abaixo de mim, quem manda mais forte que eu. Aí ele perguntou: e abaixo dos judeus, tá quem? Tá os católicos sem vergonha igual você, que tá dentro da igreja de Cristo e não viu o que ele ensinou. Eu falei: não. Então, lembrando, os católicos vai ver, se caso um de nós for pro inferno, você vai ficar abaixo dos pagãos e abaixo dos judeus lá nas pregas do lado do cão. Você tava na igreja de Cristo e não viu o que Cristo ensinou. Olha Deus, maravilha. Então você entra num grupo de oração e sai batizado do Espírito Santo. Olha só que você Sai impactado. Que interessante que o Carlos sempre fala isso, né? E a gente vê alguns testemunhos aqui falando exatamente isso. Estava perdido, estava assim. De repente cheguei no grupo de oração. Um grupo de oração fez mudar a minha história, a minha vida. Eu fiquei impactado. E olha como que Deus... Lembra que eu falei quando eu rezo pra alguém que a mãe chega e fala: meu filho tá nas drogas?
Porque naquele dia, quando terminou o grupo, aqui eu já mando um recado para os servos do grupo de oração, os jovens, vieram jovens até a mim. Porque perguntaram, quem tá vindo a primeira vez? Eu levantei a mão. Aí já vieram, e aí, irmão, como é que você tá? Paz de Jesus, amor de Maria? Eu já me senti acolhido. Acolhido. E eles viraram e falaram assim, e aí, irmão, você gostou do que aqui? Eu já falei do fogo. Porque, irmão, eu já fiquei do fogo, eu já quis ir o fogo. Tudo que eu queria era o fogo. O que você mais gostou que, irmão? O fogo. Ele falou, não, então você precisa participar de um retiro com a gente. Eu falei, que retiro? Ele falou, despertar jovem. Eu falei, mas o que tem lá? Ele falou, fogo. Fogo. Eu falei, não, irmão, então eu quero. Ele falou, ó, e mais? Ninguém que vai no Despertar e Jovem volta do mesmo jeito. É impossível. O cara me vendeu assim, cara. Meu olho brilhou. Falei, eu quero. Mas onde faz a inscrição? Ele falou, ó, é um retiro que você entra no sábado de manhã, só sai no domingo à noite. Dorme lá, numa escola. Falei, eu quero ir. Ele falou, então tá. Aí já marquei ali e tal. E aí, eu já voltando pra igreja católica ali, participando da missa, já comecei a chamar um, chamar outro. E no final das contas, nós fomos um grupo de pessoas lá. Aí eu cheguei no Despertar Jovem, né, com a mochilinha, já vi o irmão que me convidou, já cheguei perto dele e falei, e aí, irmão, fala uma coisa aqui, fala aqui. Que horas que vai ser o fogo? Que horas que vai ser o fogo? Ele falou, irmão, você tá muito assim, né, afoito, calma aí, irmão. Ó, nessa primeira pregação, eu não posso te falar o tema não, mas nessa primeira pregação, Deus vai te surpreender. Vai ser o fogo, cara. Ele só não quis falar, mas vai ser o fogo. Aí eu sentei lá atrás. Sabe por que eu sentei lá atrás? Porque eu nunca tive coragem de apresentar trabalho na frente da escola, porque eu não tinha coragem de falar para 30 pessoas. Olha, Até o segundo grau, nunca consegui falar para 30 pessoas. Aí eu sentei lá atrás. E eu fiquei lá, né? Aí veio a primeira pregação, era um encontro querigmático. A primeira pregação foi amor de Deus. Cara, eu chorei. Aí foi gostoso, terminou, eu fui perto do irmão, falei, irmão, não, a pregação foi linda demais, mas me fala que horas que é o fogo, irmão? O que eu quero é o fogo. Ó, essa não foi o fogo, mas Deus tem uma surpresa pra você. Eu saí, vai ser a próxima. Também não foi a próxima, amor de Deus, pecado. Na parte da tarde, 2 pregações de manhã, 2 de tarde. Jesus, salvação, fé e conversão. À noite, Nossa Senhora. E toda hora eu ia nele, irmão, pelo amor de Deus, me fala qual que vai ser o momento do fogo. Não tá preparado. Não, cara, eu queria aquilo. Eu sabia, eu sentia que Deus estava preparando algo extraordinário pra mim. Aí, chegou a noite, eu cheguei perto dele e falei, irmão, pelo amor de Deus, não me faz sofrer, irmão. Acalma meu coração. Ele falou, você é chato, hein? Eu falei, mas eu sou chato por uma boa causa. Ele falou, amanhã pela manhã. A primeira pregação, só não conta pra ninguém. Batismo no Espírito Santo. Eu virei as costas pra ele e já virei assim, ó. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu fiquei na minha cabeça assim, vem, Espírito Santo. Eu fui pro lanche da noite, vem, Espírito Santo. Fiquei matutando isso, sabe? Vem, Espírito Santo. Eu tomei banho, entrei debaixo d'água, vem, Espírito Santo. Eu fui deitar, cara, vem, Espírito Santo. Aquilo foi tão forte dentro de mim que eu dormi sonhando, falando, vem, Espírito Santo. E quando eu acordei no outro dia, a primeira palavra que saiu da minha boca foi, vem, Espírito Santo. Expectativa. Aí, irmão, eu levantei, fui pro café, vem Espírito Santo, sentei lá atrás, aí de repente veio uma pregadora chamada Maninha. Eu vim falar pra vocês do Espírito Santo. Eu não dei um glória a Deus, irmão, porque eu era tímido. Fiquei quietinho lá. Mas aí ela pregando e o meu coração, de repente ela perguntou, quem quer o Espírito Santo? 120 jovens. Todo mundo levantou a mão. Fica de pé, vamos jogar as cadeiras pros cantos. Aí jogamos as cadeiras pro canto. Aí eu fiquei de pé, aí o povo começou a rezar, e eu também lá atrás no fundo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, rezando, com força, com vontade. De repente, irmão, eu tive uma visão extraordinária. Parece que todo mundo desapareceu. Eu me vi num salão gigante, assim, lá na frente tinha uma espécie de um palco. No encontro não tinha palco, mas na minha visão tinha uma espécie de um palco, e no meio do palco tinha um trono, e sentado no trono estava Jesus. E Jesus olhando pra mim e eu dizendo, vem Espírito Santo. E eu via Jesus sorrindo. E o sorriso de Jesus é como se ele estivesse falando assim, ó, eu tô gostando desse seu pedido aí. E aí eu, vem Espírito Santo, e Jesus sorrindo pra mim e eu fui ficando mais impactado. Aí Jesus se levantou do trono. E eu rezando, e devagar assim, ele foi desceu umas escadas e veio andando. É como se eu estivesse no meio de um grande salão. Eu não conseguia ver paredes, eu via tudo escuro e eu via Jesus vindo em minha direção. E aí Jesus foi andando e sorrindo, e eu, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Quando ele estava a poucos metros da minha frente,
Ele parou com aquele sorriso mais lindo e abriu o braço, como quem quisesse me dar um abraço. E quando ele abriu os braços, alguém tocou no meu ombro. Gente, nada é coincidência, tudo é providência. Era um irmão que estava rezando por mim. Ele começou a rezar, shiri, cantar, alabalabalabalaba. Começou a orar em línguas ali, eu comecei a bambear. E Jesus deu mais um passo. Jesus deu mais um passo, e ele rezando, e minha perna bambeando, e eu chorando. De repente, Jesus chegou tão perto de mim que me abraçou, irmão. Quando ele me abraçou, irmão, eu caí no chão, cara. Eu tomei um tombo. As pessoas que estavam perto, o céu, depois rindo, falaram que eu caí como uma jaca. Ninguém me segurou, bati cabeça no chão. Mas pra mim, eu fui em câmera lenta. E Jesus foi junto comigo. Ele foi descendo comigo, e quando eu bati no chão, ele me apertava. Irmão, doeu. O meu corpo ficou assim, ó. E ali eu gritava, eu chorava. Jesus fez uma cura poderosa na minha vida. Eu gritava, chorava. E orava em línguas e chorava, caído no chão. Não conseguia mexer as mãos, não conseguia mexer os pés. Sentindo o poder de Deus entrando de mim. Eu fiquei uns 45 minutos a 1 hora caído no chão. Foi um momento de oração muito forte. O despertar é muito bem preparado, sabe? É jejum, um ano inteiro de jejum por causa de um encontro. Eles faziam um despertar extraordinário. Irmão, quando eu levantei naquele dia, parecia que tudo tinha mudado. As cores tinham mudado, o ar tinha mudado, eu tinha mudado, a Bíblia tinha mudado, tudo. A Bíblia ganhou, o amor pela igreja mudou, uma convicção fora do normal a respeito da Santa Igreja, de Nossa Senhora. E aí, chorando e abraçando uns aos outros, aí foi terminando aquele momento. Lá na frente, pegaram o microfone e disseram assim: quem quer dar um testemunho aqui? Eu levantei a mão e falei: peraí. Tinha quantos jovens lá? 120. Aí eu já olhei assim com minha mão. Ela gritou: você? Eu disse sim. Mas já impactado, impressionado com minha coragem, visto que antes eu não tinha coragem. Ela disse: vem. Eu fui. E peguei o microfone e dei um testemunho de 2 minutos. E ali eu tive uma certeza. Deus pegou um jovem tímido, que não conseguia falar na escola, que não conseguia falar para pessoas, e levantou para ser ministro da pregação do evangelho. Eu sabia que Deus ia me levar, não sabia para onde, não sabia como, mas eu tinha certeza que Deus tinha me escolhido para ser um pregador. Você vê, Emerson, a gente fez vários retiros de jovens na comunidade. Mas uma vez, eu tentando chamar os jovens, eu fui na casa dos jovens para fazer a visita para ele. E a mãe falou assim: até que hora que vai esse retiro? Vai até 8 horas da noite no sábado e tal, assim. Não, muito tarde. Eu não vou, não, porque depois eu vou ter que ir lá levar, eu vou buscar. Aí eu falei assim: e se fosse uma festa? Aí o jovem falou pra mim: ela já foi buscar eu 3 horas da manhã na festa. Eu falei: pois é. Hoje, nós tínhamos, aqui na época, assim, era a dificuldade. Não era o jovem que não queria ir, era a mãe e o pai que não queria levar, porque o nosso retiro é na chácara. Precisa que vá até lá. E agora você imagina os pais escutando essa experiência que você teve, essa experiência maravilhosa, esse impacto poderoso de Deus. A gente vê no olho dele quando ele vai contando, isso ainda está vivo dentro dele, cada vez mais ainda. E um jovem tendo um impacto desse. Eu até falo assim, eu lembro nesse retiro, tinham jovens lá que foram comigo, que ficaram tão impactados quanto eu, e voltaram para casa radicais. Nós voltamos radicais, querendo ser santo, lendo a palavra, andando na rua, rezando o texto, indo pra missa. Aquele bando de gente jovem com violão na mão. E a gente rezava alto mesmo, para que as pessoas pudessem ver jovens que rezam. E a gente não é que a gente queria aparecer, a gente queria que o terço aparecesse, que o catolicismo aparecesse. E a gente saía, e aí tinham pais que começaram a podar os filhos, que achavam que os filhos estavam exagerados. Tira essa cruz desse tamanho. E na época foi tão assim avassalador, né? Que chegaram a marcar uma reunião com o padre, e o padre veio brigar com a gente, né? Que a gente tava com cruz grande demais, que não precisa disso e tal. E, nossa, aí o que acontece? Esses jovens que estavam com a gente começaram a se afastar. E depois de um tempo, os mesmos pais que estavam reclamando vieram pedir ajuda pra gente pra voltar eles pra igreja. Só que aí a gente já não conseguiu mais. Então, assim, então eu quero dizer pros pais aí, né? Não meçam esforços para ajudar os seus filhos a serem pessoas de Deus. Meu pai fez tudo o que pôde e o que não pôde para eu ser um homem de Deus. E mesmo assim eu tive um tempo ali onde eu rateei, né? Onde eu me afastei um pouco, a rebeldia, né? Mas graças a Deus o Senhor me colocou no eixo.
E graças às orações dos meus pais, os terços que os meus pais rezavam, as santas missas, graças a tudo isso Deus me restaurou, né? Então, assim, reze para os seus filhos, motive os teus filhos a ir para a igreja e não meçam esforços para levá-los para Deus. Uma Pra vez- testemunho. Uma vez um padre veio falar pra mim, cara, é muito radical. Falei, padre, se eu que tô na frente não sou radical, o que vai ser daqui dentro? A gente tem que dar exemplo. A gente é um espelho. Um pai. E até também, assim, realmente a gente começou a rezar, talvez, porque tudo tem um momento certo, né? Tem um momento de janta. Vamos jantar todo mundo, vamos jantar todo mundo. Se o filho começar a ficar rezando naquele tempo, o pai vai se incomodar. E talvez a gente tenha tido alguns exageros nesses sentidos ali. Mas é o início, irmão. Faz parte. Faz parte, você precisa entender. Ó, meu filho não tá mexendo, jogando joguinho no celular, ele não tá usando drogas. Ô filho, não, é uma conversa, as coisas vão... Realmente, nós ficamos muito loucos assim por Jesus, mas extremamente doidos. Mas o tempo vai temperando a gente, vai mantendo a gente num lugar, entendeu? Então, acho que é isso aí, é respeitar esse tempo, entender que ele é importante. A gente renunciou muita coisa, até coisas lícitas. A gente renunciou muita coisa. Depois você vai equilibrando, não, é isso aqui, não, é isso aqui, não, é isso aqui. E olha, tanto valeu a pena que eu estou aqui até hoje. Foi em 1999 essa experiência comigo. Nossa, que maravilha. Estou aqui até hoje. E até hoje, quando eu lembro daquele dia, irmão, eu fico impactado. Glória a Deus. Vamos... Só contar sobre isso, meu irmão. Poderia dar 2 exemplos. Eu conheço o caso de uma menina, foi batizada do Espírito Santo com 14 anos, uma moça muito nobre. Queimou as roupas de piriguete, sataneto, parou de ouvir música do mundo, parou de show no mundo, em santidade, rosário. E a mãe começou a perseguir. Essa menina queria se consagrar na comunidade de vida. A mãe não deixou, rodou o pau. A menina se revoltou e foi embora para casa. 3 meses depois, a menina começou a ir para funk, começou a ir para balada, chegar em casa de madrugada, perdeu a virgindade, engravidou de um cara, depois engravidou de outro, passou a mexer com droga. Aí a mãe foi pedir ao fundador da comunidade ajuda. Ele falou, não. Quando ela estava na graça de Deus, a senhora perseguia, agora a senhora mesmo vai atrás dela. Isso tem acontecido em muitos lugares. Eu conheço também o Muitos caso. lugares. Outra coisa, uma vez, isso na minha própria diocese, de um bispo que Deus o tenha, não morreu ainda, mas só Jesus na causa teve que sair fora logo, porque ele estava atolado no pecado. Chegou pra mim e disse, vocês é radical demais, falando pra mim, né? Aí eu cheguei pra ele e falei, ô Marcelo, deixa eu falar com o senhor. O senhor é franciscano. São Francisco de Assis, quando viu uma mulher e ficou doido, arrancou a roupa, ficou pelado e pulou na roseira. Tu já pulou na roseira pra não pecar? Ele falou, não. Eu também não. Radical é Francisco. Eu não sou, não. Catarina de Sena, o senhor conhece? Eu conheço. Quando ela sentia atração sexual, o diabo disfarçava de homem para que vazia, ficava pelada e rolava na neve. Você já rolou na neve? Eu não. Eu também não. Ela é radical e é santa. Eu não sou, não. São Bernardo Clareval teve atração por uma mulher, ficou pelado e pulou dentro de um tanque de água gelada. Tu já fez isso? Ele falou, não. Eu também não. Então, radical é ele. Eu não sou ainda, não. Porque Catarina de Sena viu um coitado de um cara com pus, ela espremeu a lepa do cara num copo, bebeu o pus e a lepa sumiu. Tu já fez isso? Eu falei, não, eu também não. Ela é radical, eu não sou, não. Tu já viu falar dos pastorinhos de Fátima? Ele falou, já vi, pois é. A menininha tinha 6 anos. Quando Nossa Senhora mostrou pra ela o inferno, Dom Marcelo, sabe o que ela fez? Ela amarrava cipó de urtiga na cintura, o cipó coçar pra ela oferecer pelas almas. O senhor já fez isso? Ele falou, não. Eu falei, pois eu também não. Uma criança de 6 anos envergonha o senhor como bispo, envergonha eu como leigo. Porque eu nunca amarrei urtiga na cintura para ganhar alma para Cristo. E ela com 6 anos fez isso. Isso é radicalidade. O que nós vivemos aqui, eu falei com ele, olha, Dom Marcelo, deixa eu falar com o senhor. Parar de beber, parar de fumar, parar de show do mundo, parar de escutar música do mundo, parar de ver vídeo pornô, largar a masturbação, não é radicalidade. É obrigação de quem quer ir pro céu. Obrigação, é isso mesmo. Comenta aí, então, coloca aí você, se você é pai, se você tem filhos adolescentes e você precisa, de repente você está rezando, você que assiste o podcast, reza muito para que seus filhos vão para a igreja, vão participar do retiro, ou se você, de repente, algum dia impediu eles de ir para um encontro desse e agora se arrepende, coloca aí nos comentários, a gente quer saber de onde que você nos assiste também. Inclusive, se alguém quiser mandar também o nome de filho pra gente rezar, pode mandar também. Não importa quando você estiver vendo esse podcast, manda que a Boquinha de Louvor, nós vamos estar sempre intercedendo por todas as pessoas que interagirem aí com o podcast. Maravilha, lembrando que nós temos o QR Code aqui do lado, que você pode fazer a sua doação, que é muito importante
para que a gente possa estar sempre melhorando nosso equipamento, melhorando a evangelização através das redes sociais. Inclusive, Fábio, já melhorou, né? Esse aqui não tinha, né? Não, eu Olha, pra você ver, ó. estreando Estamos som de estreando aqui um equipamento novo, aleluia, glória a Deus. Esse foi o Paraguai e compraram. Isso é mesmo, né? Você viu? Isso tudo só é possível com a sua ajuda, então, por favor, ajude a Boquinha de Louvor. Maravilha. Olha só, o Eudes, eu tenho um conhecimento, poucos que eu já vi, pouco tempo que eu tenho de caminhada, os pregadores que já vieram da comunidade para ter o conhecimento que o Eudes tem, assim, são poucos. Na verdade, quase nenhum. Mas eu queria fazer uma pergunta para ti, Eudes. Tem um texto bíblico que eu sempre quis saber por que Jesus falou isso. Aproveitar a oportunidade. Não posso perder. Jesus, quando está carregando a cruz, olha para as mulheres e diz: não chorem por mim, mas chorem pelos seus filhos. Felizes os seios que não amamentaram, o ventre que não teve filhos, alguma coisa assim. Desculpa, eu não vou lembrar o texto certinho, mas eu acho que você deve saber. Dom Falcão, deu uma explicação top sobre isso. Existem 3 explicações, vou citar só 2. A primeira, quando Jesus disse: não chore por mim, mas chore pelos vossos filhos. Por quê? Porque você não precisa chorar por Jesus estar carregando a cruz, que Jesus estava fazendo aquilo por mim, por você. Ele estava fazendo aquilo por elas. A lágrima dela tinha que ser pelos filhos dela, para eles se arrependerem e encontrar o Cristo que estava morrendo por elas. Isso. Tá? Essa é a segunda coisa. Depois, naqueles dias se dirão bem-aventurados os seios que não amamentaram. Ele está falando ali de 2 profecias. A primeira a respeito da destruição de Jerusalém. Porque as mães iam ver os filhos ser trucidade na frente delas, que Nero mandou queimar Jerusalém. Então já era uma profecia do que iria acontecer em Jerusalém. E a segunda profecia também em relação ao fim dos tempos. Porque chegaria um momento que as mães estariam na graça e os filhos caminhando para o inferno. Você imagina o sofrimento de uma mãe que pode estar me vendo agora, ela caminhando em Deus e o filho a passos largos para o inferno. Em outras palavras, Jesus está dizendo: era melhor esse filho não ter nascido, você não ter amamentado ele, do que depois que você fazer tudo isso, ele caminhar para a perdição eterna, que a mãe vai sofrer por ela e pelo filho. Olha aí, que maravilha. As 3. Você vê que o Espírito Santo sopra de onde ele quer. E ele soprou essa passagem e eu nem imaginava, e tem a ver com o que a gente estava falando. Exatamente os pais que são responsáveis, a gente falava sobre isso aqui no outro podcast, os pais são muito responsáveis pela história do filho. Pela bênção na vida dos filhos, pela maldição que infelizmente entra na vida dos filhos. Os pais são... Vocês falavam muito isso no retiro, que o Eudes falou muito isso, que o Papa não tem toda a autoridade que um pai tem de rezar para um filho, pedir, quebrar a maldição e tudo isso. Então, se você, pai, mãe, está escutando, presta bem atenção nisso. Abençoa seus filhos, reza para os seus filhos e deixa eles ser de Deus. Permita que eles sejam de Deus, porque é muito melhor que eles sejam de Deus, você fica um pouquinho longe deles. Eu tenho uma filha de 17 anos, ela é serva do Encheivos e é também cerimoniária. Raramente, vai fazer 2 meses que eu vejo ela. Por quê? Porque às vezes quando eu estou num retiro no final de semana, ela está em casa. Mas quando eu estou em casa, ela está num retiro. E é um preço a pagar, por quê? Porque ela está na graça. Tem 17 anos, graças a Deus, serve, vai, reza. Eu fico feliz. Na segunda-feira, depois do retiro, ela manda mensagem para mim falando: pai, que a sua semana seja cheia da graça de Deus, o Espírito Santo te conduza. Tem preço. Inclusive, Fábio, no final de semana nós tivemos o retiro, que foi fantástico, maravilhoso, poderoso. Sim. E tanto o Eudes falou, eu também mencionei, que não existe graça sem esforço. Não existe nenhum milagre, nenhuma graça sem esforço. Né? Então, o que você está fazendo? Um esforço. É um esforço. Você está se esforçando ali, está se esforçando, não é fácil. Mas não tem nenhum milagre na Bíblia, nenhum que Jesus não pediu o mínimo de esforço. Alguns ele pediu um esforço maior, outros ele pediu um esforço menor, mas sempre, sempre, Jesus vai pedir um esforço. Fazer a sua parte. Sempre, sempre. E como você começou, então, assim, depois desse retiro, depois dessa caminhada, como você começou as primeiras missões? Como é que foi isso? Como é que foi essa primeira evangelização, assim? Primeira coisa, nós já voltamos decididos a fazer um grupo de oração jovem. Em pouquíssimo tempo, olha como que o Espírito Santo vai atraindo pessoas, né? E por isso que também os pais ficaram um pouco assim, né? Porque em pouco tempo tinha 120 jovens na igreja participando de um grupo de oração carismático.
Sendo que tinha um outro grupo de oração, um outro grupo de jovens PJ. Tinha um grupo de jovens PJ e nós acabamos formando um grupo de oração jovem paralelo. Gerou ciúmes, tal, e a primeira graça foi essa, né? Um apanhado de jovens experimentando o batismo no Espírito Santo. E logo em seguida eu comecei a conduzir louvor nesse grupo de jovens e também no grupo de quinta, que é o Jesus Liberta, que é o grupo que eu participo até hoje. Olha, até hoje? Até hoje. Eu tenho participado do Jesus Liberta, que é esse grupo de oração que eu comecei a caminhar lá em 1999. E aí, quando eu vou, por exemplo, pregar para a Renovação Carismática, eu levo carta da renovação, vem escrito, grupo de oração do missionário, Jesus Liberta, é o mesmo grupo. E ali, então, eu comecei a tocar violão e cantar. Um dia, o nosso grupo, ele tinha 2 pregadores. Um dia, foi um pregador no nosso grupo que passou mal. Esse pregador passou mal e falaram, vamos ter que levar o pregador em casa. E ele foi de carro. Então, um outro irmão, um dos pregadores foi dirigindo o carro do missionário que passou mal, e o outro foi de carro atrás para voltar com aquele pregador, com o Orlando. Naquela época não tinha Uber, não era tão fácil assim, né? Sim. E aí eles foram e ficou sem pregador no grupo. Aí alguém chegou e falou, oi, mas você prega? Eu já li, começando o grupo, falei, prego. E eu preguei um versículo. Eu li um versículo e preguei. Ali foi a minha primeira pregação. E a partir dali eu recebi um convite para pregar numa capelinha Santa Helena. Eu fui, aí eu já montei melhor uma pregação. Eu lembro perfeitamente a palavra que eu preguei. A primeira pregação assim mesmo, fora que eu fiz, né? Preguei Jeremias e eu preguei sobre aquela passagem que nós lemos, né? De que ele foi escolhido no ventre materno. E eu preguei isso, preguei com força, preguei com fé. E quando terminou, veio um irmão e falou assim, mas eu não sabia que você pregava assim. Mas eu também estava surpreso. Eu pensei, eu também não sabia. E a partir daí foi começando. Aí eu comecei a pregar na forania, daí a pouco eu fui chamado para pregar em outras foranias, daí a pouco eu fui para uma outra cidade. E assim foi começando, devagar. É interessante que a comunidade... o chamado, nós sentimos o chamado no coração, mas quem confirma é a comunidade, né? Sim. Vai confirmando os convites, as pessoas vão dando testemunho, isso é importante. E isso foi acontecendo e aqui estou eu, como pregador. Você lembra do primeiro testemunho, assim, que falaram assim, olha, Hermes, através da sua pregação e tal, aconteceu isso na minha vida, você lembra disso? Cara, seguinte, eu me apaixonei pelo Ministério de Cura e Libertação. Eita lá. Eu fiquei louco com esse ministério, porque eu queria ver a manifestação do poder de Deus para que as pessoas acreditassem no que eu acreditei. Então eu me lembro que naquela época, mesmo assim, sem ser na pregação, quando o irmão falava, não, eu tô com uma dor de cabeça, eu falava, posso rezar por você? aí o irmão falava, pode. Aí eu rezava e perguntava, e aí, melhorou? Não. Ué, glória a Deus, né? E isso eu repeti várias vezes. Eu lembro a primeira vez que uma pessoa falou, não, eu tô com uma dor aqui no cinza, mas não passa. Eu posso rezar por você na rua? Na rua? No passeio. Ela falou, pode. Eu botei a mão no ombro e rezei com fé, como das outras vezes. E logo depois eu perguntei, e aí, passou? Ela falou, cara, não tô sentindo mais. Então foi a primeira, eu lembro dessa primeira vez. Lembro a primeira vez que uma pessoa repousou quando eu rezei pedindo o Espírito Santo. Então eu lembro disso, assim. Agora, pregando o primeiro testemunho, aí já não me recordo, assim, mas eu recordo dessas pequenas manifestações. Minha mãe tinha uma insônia terrível, ela não dormia, tinha muita dificuldade. Eu lembro que minha mãe começou a falar assim, um dia de noite, bateu no meu quarto, falou, filho, você tem rezado por um monte de gente, o povo tá vindo aqui pedir você oração, e eu aqui com insônia, será que você não pode rezar por mim também? Mamãe me acordou, hein? Falei, vamos, mãe, pro seu quarto. Eu vou rezar pra senhora com a senhora deitada. E mamãe deitou, eu botei a mão na cabeça dela, ela com o olhão aberto, falei, fecha os olhos, mamãe. Ela fechou os olhos, eu comecei a rezar. Rezei umas 3 Ave Marias, mamãe já tava roncando. Mamãe foi curada da depressão, dentro de casa. E essas curas dentro da família, que foram várias, cara, não dá pra contar. Mas foram muitas, tios, primos, impactou minha família. Teve um impacto muito grande na minha família. Muito grande. Teve alguém da família que não era da igreja e foi pra igreja? Várias pessoas. Várias cumprindo a palavra, então. Eu em minha casa. Várias pessoas foram. Inclusive, eu tenho uma prima. Salvo tu e tua família. Uma prima do interior.
Ela, lá do interior onde mamãe nasceu. É interior brabo mesmo. Essa prima é evangélica. Ainda hoje ela é evangélica. A pessoa não tem muito conhecimento de leitura, não. Então ela cresceu ali no meio evangélico, o marido é evangélico, ela continua evangélica. Só que todas as vezes que ela vai pra cidade, ela me procura, vai no grupo de oração, vai na missa. Claro, eu tenho uma tristeza de que ela não é católica, mas ela ainda, mas ela viu milagres. Um tio meu, com mais de 70 anos de idade, há 5 anos não andava, foi curado à distância e Deus deu a palavra de ciência antes. Antes dele se levantar lá na roça, de voltar a andar, toda a família já sabia. Minha mãe fez o favor de contar, que eu falei pra ela, que Deus iria curar o tio Oscar. E no outro dia pela manhã surgiu a notícia que o tio Oscar tava andando. Então impactou a família. Até hoje. E tem coisas que aconteceram que não dá sequer pra contar. Irmão, tem coisas que nós vivemos na nossa família que não tem coragem de contar. De tão poderoso que foi. Não dá pra contar. Que É maravilha. muito forte. Se você quiser convidar o Emerson, depois nós vamos deixar aqui nos comentários, nas redes sociais dele, todos os links, também do Wildes Duarte. Olha, uma coisa que eu queria falar contigo sobre missão, por exemplo. Sim. E você é de uma comunidade. Sim. Comunidade de Vida e Aliança, como é que é? Aliança. Aliança. Como é que é o nome da comunidade? Sopro de avivamento. Sopro Avivamento. Isso. E tem quanto tempo que você está na comunidade? Então, a nossa comunidade ela foi fundada em 2014. Uhum. Aí, ali na pandemia, nós tivemos um problema bem grande, assim, a gente foi roubado, aí a gente teve um problema, a gente precisou voltar bem às origens, sabe? Uhum. Realmente a gente não teve condição de tomar conta de todo mundo e a gente voltou para viver uma coisa mais intimista. Uhum. E ainda hoje nós estamos vivendo esse processo de reconstrução, nós temos lá alguns membros que a gente se encontra para rezar, mas hoje ainda a gente tinha uma casa de missão, a gente não tem mais essa casa, a gente precisa dar esse passinho para trás, assim, para reconstruir. E eu acho, e eu tenho uma alegria muito grande de viver esse processo de reconstrução, sendo que todos nós estamos firmes, estamos servindo, estamos pregando, estamos tocando, estamos ministrando. Então nós estamos vivendo esse tempo, sabe? E Graças quem a que é o Deus. fundador? Eu sou o fundador. Olha aí, então você é fundador. Eu sou cara. fundador. Fundador, maravilha. E a sua missão, então, há quanto tempo você já tá na missão assim mesmo, assim? Olha, Vivendo pra missão. vivendo da missão, né? Então, o que que acontece? Eu comecei a pregar em 2000, né? Meu ministério começou já a frutificar bastante no ano 2000. 99, dezembro de 99, início de 2000 eu já estava pregando. Daí a pouco eu comecei a sair. Aí daí a pouco tempo depois eu tive o câncer. Que eu acho que a gente vai entrar um pouquinho nessa Já, história já. daqui a pouco. Uhum. Aí depois do câncer, eu fiquei um tempo ainda afastado. Depois do câncer, eu sofri um acidente, o que me fez permanecer afastado. Então, o fato de eu ter ficado muito tempo afastado, eu fui me doando para a missão. Chegou um tempo que eu já era missionário, eu já viajava, mas eu mesmo custeava tudo, entendeu? Então, eu tinha um salário, então eu custeava tudo. Aí, quando foi no ano 2011, por aí, houve na minha diocese lá um grande mover de avivamento. E ali a gente começou a sair para outros estados, porque até então isso não tinha acontecido ainda. Eu comecei a sair para outros estados, e aí sim, né, pela necessidade de formação, pela necessidade de comprar livros, pela necessidade da manutenção do missionário, do ministério, aí eu comecei a viver da missão. Aí a gente começou a fabricar textos para vender, a gente começou a comprar livros e vender, fazer aquelas coisas, e por aí, graças a Deus. Então, desde 2011, 2012, aí sim, aí a gente já leva material, aí eu vivo do ministério, da missão. Então, você tinha uma profissão antes, então? Na verdade, antes do câncer, eu estava montando uma empresa. Montando uma empresa. Eu já tinha uma empresa registrada, Tema Conor, uma usinagem na área da mecânica. Era eu, meu irmão, a gente já estava pegando alguns serviços bons, assim. Tem uma formação? Ou você só estudou mesmo e meteu a cara? Não, eu fiz um curso de mecânico industrial. Meu irmão era ferramenteiro. E por aí a gente começou a comprar tornearia, plana na época. Hoje quase não se usa mais, mas a gente teve plana, torno revólver, prensa, essas coisas. Então, daí você, na missão ali, já vivendo, como você diz, daquela situação toda, já tinha tua renda.
Sim. Aonde que foi que entrou o câncer? Como é que foi que começou isso aí? Que época da sua vida? O que que você estava vivendo naquela época ali? Conta pra nós aí. Então, a história do câncer, ela é impressionante porque a primeira vez que eu senti a dor, né, nas costas, que ombro, principalmente ombro, pescoço, primeira vez que eu senti essa dor, que foi muito forte, cara, eu tinha uns 17 anos. Não faz sentido. A minha história não faz sentido. Cientificamente não faz sentido. E que bom. Graças a Deus. Então eu tinha uns 17 anos quando eu senti isso aí pela primeira vez. Lembrando que o câncer que eu tive se chama sarcoma de Ewing. E naquela época já era. Ainda hoje é um câncer raro e difícil, mas naquela época era mais ainda, né? E esse câncer é um câncer que dá normalmente em adolescentes. Então, dos 17 foi pra frente, 99 eu tava com 20 anos. 2001 essa dor voltou e em 2002 aí eu fui diagnosticado com câncer. Então olha o tempo. Dos 17 anos até os 2002 foram 5 anos. 5 anos você 5 viveu anos. ali. De tempo em tempo vinha uma dorzinha, mas eu achava que era uma dor muscular. Eu fui em diversos médicos. Diversos. Olha só. Tudo pelo SUS, né? Sim. Tratava tudo pelo SUS. Glória E todos diziam, isso é uma dor muscular, um diclofenaco disódico. E me dava aquilo ali. E teve um médico que ainda falou, daqui a um tempo você não vai conseguir segurar um copo. Eu fiquei assim, não, meio chateado assim com ele ter me falado daquela forma, né? Mas pior ainda veio depois. Porque lá em 2001 essa dor aumentou, fui encaminhado para um hospital chamado Hospital da Baleia. E entrando ali em 2002, me acompanhou durante uns 3 meses os médicos, olhando, achando que não pudesse ser um câncer. Mas aí chegou um tempo que eu comecei a inchar, o caroço começou a crescer. E aí o médico falou, vamos fazer uma pequena cirurgia, raspar os ossos e examinar. E aí eu fui, cara, rezando, pedindo a Deus que não desse nada. A minha devoção era Nossa Senhora e esse aqui, ó. São Miguel Arcanjo. Era a minha devoção. Minha vida era Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo. Aí eu fui rezando, pedindo Nossa Senhora, rezando o texto, pedindo São Miguel para que não desse nada. Fiz a biópsia, uma pequena cirurgia, voltei para casa. Cara, foi a conta de mexer. O tumor acelerou assim, ó. Foi aumentando, dobrando assim, questão de poucos dias ele aumentou muito e eu perdendo peso. Eu hoje tenho 78 quilos. Quando eu fiz a biópsia, eu já tava bem magro, eu já tava com tipo uns 55 quilos. Nossa. Mas em pouco tempo, irmão, eu cheguei a 40 quilos. 40. Pouco tempo. Muito rapidamente. E os médicos diziam então que... Não, até então, quando eu fui buscar o resultado, o doutor Rodrigo Peixoto, um excelente médico, ele olhou o resultado e falou, olha, Emerson, confirmou, é um sarcoma de Ewing. Você precisa fazer um tratamento urgente. Ele falou, eu vou ali adiantar o seu caso. Aí ele foi para uma sala do lado e ligou para o hospital. Olha, eu tô com o paciente aqui, ele precisa começar o tratamento. Paraná. Tipo, pra ontem. E eu vi ele discutindo com alguém. Disse, não, mas ele não pode esperar. Ele não dá pra esperar. Ele não pode esperar. O que acontece? Eu tinha que levar esse anatomopatológico para eu pedir para liberar a quimioterapia, essas coisas, e o médico estava tentando atalhar, não conseguiu. Ele voltou um pouco chateado e falou, olha, você precisa fazer esse processo aqui, parará. Aí eu fui sair dali, mamãe do meu lado. E quando eu saí, a minha mãe falou assim, olha, vamos buscar uma segunda opinião médica. Aí nós fomos em um outro médico chamado Dr. Carlos Sena, na época chefe do Centro de Consultas Especializadas Iríades, em Contagem, na minha cidade. Aí o Dr. Carlos Sena pegou esse resultado e aí ele fez algumas perguntas. Há quanto tempo você sente essa dor? Aí eu falei. Desde quando você começou a perder tempo? Perder peso. Eu falei. Desde quando você começou a inchar? Aí eu falei. Aí ele falou, não, é impossível. Pode estar com sarcoma de Ewing. Mamãe do meu lado. Minha mãe, ela é muito melancólica, toda afetiva, sabe? Eu sei como é. Mamãe é uma manteiguinha. Eu sou. Minha mãe já tá assim, ó. Aí ele falou assim, é impossível. Eu falei, por quê, doutor? Ele olhou assim pra mim e pra minha mãe e falou, porque já era pra você ter morrido há muito tempo. Desse jeito assim, irmão. Isso aí é... Um tapa. Você tá fazendo hora isso. Né? Mas se eu descontar o histórico, o tempo quando começou a inchar, olhando só pro resultado e pra você clinicamente, eu já tava com tumor, cara. Do tamanho de um melão. Nossa. Olha, 90 dias de vida. Nem químio, nem rádio, nem cirurgia, nada nessa terra poderia te curar.
mas não me parece que você tá com 90 dias de vida. Uma vez, ele me disse, eu atendi um caso em que veio um anatomopatológico com um tumor benigno, e eu tratei como benigno e o paciente morreu porque era maligno. Eu acho que no seu caso eles erraram. Deve ser benigno e veio como maligno. Refaz o exame. Pega o bloco de parafina, leva em outro laboratório. Te encheu de esperança. Ah, cara, eu falei, eu também acho que eu não vou morrer em 90 dias, não. Fui lá, levei o bloco de parafina, agora particular, pagamos o negócio e voltou sarcoma. Aí, confirmou. Aí o doutor Carlos Seno falou, nossa, confirmou a doença, você não pode perder um segundo de tratamento. Aí eu já pensei, pra quê? O senhor já falou que em 90 dias eu vou morrer? Que não tem químio, rádio, nem cirurgia, nada nessa terra que possa me curar. Sofrer mais ainda? Aí eu voltei pra casa, assim, cara. Aí já saiu a químio, comecei a fazer e piorando. Em pouco tempo, irmão. Meu pai precisou conseguir uma cama de hospital daquelas que você roda a manivelinha assim, e eu já não levantava mais. Nossa. Já tava acamado. E não é que eu não tinha força nas pernas, é porque a dor, a onda de calor do câncer ósseo era tão forte que me mantinha inerte. Às vezes, cara, eu recebia visita e as pessoas chegavam lá, irmão, e se desesperavam. E aí se desesperava. E eu vendo aquela cena, vendo o povo desesperando, era triste, sabe? Chegou algumas vezes eu tá dormindo e chegar alguém pra visitar, o povo já tava indo me visitar pra eu morrer, entendeu? Meu pai. E entrava alguém e falava, minha Nossa Senhora, e eu acordava. E vendo o povo tão angustiado, eu fingia que eu tava dormindo pra não tirar o direito deles sofrerem. Olha só. Eu já não tomava banho sozinho mais. Minha mãe me dava banho. E aí eu tava já ali, num momento muito crítico, foi quando eu recebi a visita do padre Oscar Piloni. Ah, tem um negócio secão. Passando. Ah, sim, porque o meu grupo de oração ia pra minha casa pra Rezar. passar a noite comigo, porque durante a noite eu sofria muito. Mamãe não dormia e a pressão dela, aí iam cuidar de nós. Davam chá de alpiste pra minha mãe, pra pressão acalmar, e ficavam me cobrindo com toalha molhada. Eu não sei porquê, mas a única coisa que dava um certo alívio era a toalha molhada. Aí era assim, colocava a toalha molhada, aliviava um pouco. Passava alguns segundos, talvez um minuto. Aí parece que esquentava de novo e voltava a doer. Eu pensava assim, nossa, essa toalha esquentou todinha. Quando eu pegava com a outra mão, não, ela continuava gelada. Aí, mas molhava de novo e voltava a pôr, aí dava aquela sensação de novo. E daí a pouco eu perdi, até hoje eu não sei porquê. Mas quando colocava a toalha, um minuto talvez depois ali, durante um minuto, dava um certo alívio. Então o grupo de oração ia lá, Regiane, Fernanda, que hoje é enfermeira, Adriana, que também é enfermeira, o povo do grupo de oração, Marina, tantas pessoas que até hoje são do meu convívio, que ia lá participar desse momento comigo, cuidar de mim ali. E eu deitado. Aí foi uma quinta-feira, eu recebi a visita do padre Oscar Piloni, até falo para as pessoas que estão em casa acessar, né? Gospel Mira tem uma rádio hoje ele é fundador de uma comunidade maravilhosa, se reúne centenas, milhares de pessoas ali. Inclusive, dia 11, eu vou estar fazendo uma pregação lá na Gospel, próximo dia 11 agora de junho, e é transmitida. Tem no YouTube ao vivo e também pela rádio. Maravilhosa, Gospel Mira maravilhosa. E o padre foi. Quando o padre me viu, ele já era meu amigo, e na época não tinha Gospel. Tinha menos, né? Não tinha tanto serviço como hoje. E aí, quando ele me viu, ele ficou impactado, assim, né? Foi, me deu unção dos enfermos. E abriu um livro do Movimento Sacerdotal Mariano, um livro azul do Padre Gupe. Quando ele abriu esse livro, aí ele leu uma mensagem assim, e ele me entregou o livro e falou, filho, quando você rezar seu texto, pede Nossa Senhora uma mensagem que ela quer falar com você. E aí ele foi embora naquela... Uma palavra de ciência. Eu acho que a mensagem que ele leu deu a ele a entender, porque ele não me contou o que ele leu, deu a ele a entender que era para eu fazer o cenáculo. Olhei. Aí eram umas 3 horas da tarde, o momento que eu rezava o meu texto, fazia as minhas orações, assim, e que mamãe saía do quarto e todo mundo saía do quarto. Era o momento que eu ficava sozinho. Praticamente o único momento que eu ficava sozinho. Aí saiu todo mundo do quarto, eu peguei minhas orações, comecei a fazer, rezei o meu terço, rezei para São Miguel como de costume, era o meu santo de devoção. E aí, terminei o terço, rezei o Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, mais uma Ave Maria pelo Padre Gobi, que era como fazia, como o padre me instruiu, e peguei o livro e abri. E quando eu abri, eu fiquei surpreso. Que a mensagem de Nossa Senhora
falava dos 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E olha que o meu anjo de devoção, meu santo de devoção era São Miguel. Aí eu senti assim, Nossa Senhora tá contente com a minha devoção a São Miguel, mas tá me pedindo também a devoção ao Gabriel e ao Rafael. E na mensagem é como se ela estivesse me pedindo, eu tenho ainda em casa, eu tô escrevendo um livro, eu vou colocar a mensagem, a íntegra dela lá. E aí eu fiquei impactado assim, falei, vou me consagrar aos arcanjos. E aí eu fiz uma oração chamada Súplica Ardente aos Santos Anjos, para me consagrar aos anjos. E é uma oração que parece uma ladainha, assim, ela é bem grande. À medida que eu fui rezando, irmão, eu fui tendo uma sonolência. É engraçado que eu tinha... Peso. Sono, vontade de dormir. Parecia que eu tava sendo anestesiado. E à noite eu não conseguia dormir direito. Era pequenos cochilos, a dor era muito forte. Tinha pequenos cochilos. Mas ali eu comecei a rezar. Quando eu terminei de rezar, eu já virei de lado e eu dormi. Então já eram umas 18 horas. Mais ou menos, eu não sei o certo. Mas eu sei que eu virei de lado e dormi. Foi um sono profundo. E eu dormi desse horário até a sexta-feira pela manhã. Eu dormi direto. Não acordei pra água, não acordei pra banheiro, não acordei pra nada. Antes não conseguiu dormir, Não, agora conseguiu dormir. dormi. Quando eu acordei no outro dia, mamãe tava ali pertinho de mim. Não, filho, que bom que você dormiu e tal. Mamãe falou assim, filho, os vicentinos vieram rezar aqui em casa ontem. Papai é vicentino. Olha que Deus. Os vicentinos vieram rezar o terço. Falei, que bom, mamãe. E um casal voltou e tá aqui querendo conversar com você. Falei, então chama. Aí mamãe saiu e voltou o casal. O homem, com olhos arregalados, com mão dada com a esposa, já entrou assim, ó, eu não dormi no terço ontem à noite, eu não dormi no terço, eu não dormi, eu não sonhei, não foi sonho. Ele foi repetindo assim, falando assim. Eu sem entender nada, e a esposa dele, com olhos arregalados também, falando, não dormiu mesmo não. Rezou o terço chorando em pé do meu lado o tempo inteiro. E ele voltando, eu não dormi, não foi sonho. Eu falei, não dormiu? Como assim? Ele disse, eu não sonhei, eu vi mesmo. Aí eu falei, o que você viu? Emerson, ontem à noite, quando nós começamos a rezar o terço foi 7h30 da noite. 7h30, 8 horas. Quando nós começamos a rezar o terço, eu vi um clarão no meio da sala, como um flash de foto. Eu levantei a cabeça, disse ele, e eu vi 2 anjos em pé no meio da tua sala. Um andava em direção ao seu quarto, o outro virou para mim e disse, não tenha medo e não se preocupe, porque a partir de hoje nós fomos enviados para cuidar do Emerson e ele terá graças. Glória a Cara, Deus. quando ele falou isso, eu fiquei impactado, comecei a chorar, porque muita coisa combinou. Primeiro, ninguém me viu consagrando aos anjos. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Segundo, eu dormi naquela noite e acordei melhor. Terceiro, aquele moço me disse que viu anjos. E que a mensagem, a partir de hoje, a partir da consagração, não podia ser acaso. Ali eu tive uma convicção. Eu vou ser curado. Até então eu estava preparando minha mãe para minha morte. Tava preparando já. Tava. Eu falava para minha mãe, quando ela estava me dando banho, mãe, era um consolo errado, né? Pensa, cabeção. Pensa, um filho falando pra mãe, se eu morrer, não chora não, mãe. Faz um banquete que teu filho vai estar no céu. Mamãe, cara, chorando, olhava pra mim. Falava, filho, para de falar isso com a mamãe. Na época, pra mim, eu tava dando uma injeção de ânimo nela. Mas, cara, que mãe quer ouvir uma coisa dessa? Não quer. Não dá, cara. Mesmo que seja verdade, não quer ouvir. Não quer. Então, assim, eu acabei ferindo, assim, o coração de mamãe, né? Mas ali, minha convicção. E, cara, no outro dia eu tava melhor, e no outro melhor. E daí a pouco eu levantei daquela cama, magrinho ainda. A quimioterapia que eu não tava fazendo efeito começou a fazer, o tumor começou a murchar. Eu passei dos 90 dias, não morri, aleluia. E continuei melhorando, até que nas partes moles ele murchou completamente. 9 meses. Pensa. Ele murchou completamente. O médico impactado, né? Nossa, o tratamento foi muito bom, nós vamos fazer uma cirurgia, faz uma ressonância magnética, cintilografia, esse exame, esse aqui, vai ficar pronto tudo na terça-feira, você vem na terça, interna, à tarde, de posse dos exames, a gente vê e planeja a cirurgia e na quarta a gente te opera. Então eu ia internar um dia antes. Posso continuar falando, resumindo rapidinho? Ou... Pode. Vamos lá, rapidinho. E aí, então, chegou o dia, eu cheguei com aqueles exames, 11 horas da manhã, mais ou menos, eu internei no Hospital da Baleia. Entreguei os exames, já pegaram, já levaram, eu subi para o 2º andar, sempre o 2º andar. Quando eu cheguei no 2º andar, tinha uma capela, cara, eu não sabia que tinha essa capela no Hospital da Baleia. E o olhinho sacrário e a luzinha do lado acesa. Rapaz, Jesus tá aqui.
Hoje o meu dia tá livre, eu só vou ficar aqui no hospital pra nada. Então eu vou ficar no melhor lugar. Aí eu só fui no quarto, conheci meu quarto, minha cama ali no meio de um monte de gente, né? Enfermaria. Deixei minhas coisas ali, voltei correndo pra capela e levei. E aí eu rezando a súplica ardente. Tinha uma coisa, irmão, que como um bom mineiro, aleluia, Bom mineiro, glória a Deus. eu dizia assim, uai. E um trem errado nessa história. A quantos anjos que eu me consagrei? 3. Quantos anjos foram no texto lá de casa? 2. 2. Uai, faltou um anjo no texto lá de casa. Quem será? E na minha ingenuidade, porque qualquer anjo pode trazer uma cura. Sim. Mas na época eu pensei assim, é o anjo Rafael, que é o anjo da cura. Ele é o anjo da cura. Ele é o anjo da cura. Hum. Eu ainda tô doente. Veio o Gabriel e o Miguel, deu um jeitinho, melhorou um pouquinho, mas o Gabriel o Rafael é um anjo mais difícil. Tem que insistir mais com ele, tem que perseverar. E foi naquela época que o padre Marcelo tava fazendo aquele terço bizantino, né? Santinho. É Jesus, 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 Jesus cura-me, Jesus cura-me. É repetir uma palavra curta várias vezes. Com fé. Então eu ficava assim, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Rafael, São Rafael. E ficava por horas chamando São Rafael. E nesse dia, claro, voltei pra capela, fiz minhas orações, rezei, adorei Jesus, São Miguel, Gabriel, Rafael, 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 Rafael. Era minha oração de costume. Era minha oração diária. Invocar muitas vezes o arcanjo Rafael. E fiz isso. E aí passou aquele dia maravilhoso. No outro dia, acordei cedinho, fui lá pra sala de espera da cirurgia. O médico me chamou, levantei animado e falou: Emerson, senta que eu quero falar com você. Eu sentei de volta e ele me disse que nas partes moles o tumor murchou, mas nos ossos não. Ele progrediu, ele aumentou. E ele não conseguiu nem localizar as extremidades. Ele falou: ó, aqui hoje você vai fazer mais uma biópsia e do hospital você não sai mais, você vai continuar o seu tratamento aqui internado. Aí eu falei: ah, tá bom, vamos lá. Aí eu fiz essa biópsia bem cedinho, é uma cirurgia rápida, rapidamente eu já tava bem, rapidamente eu já tava sentado, quando deu meio-dia eu já tava ali comendo uma coisinha, e aí falei: bom, já que eu tenho que ficar aqui, eu vou voltar pra capela. Aí depois do almoço eu voltei pra capela, na quarta-feira, no mesmo dia que eu fiz a pequena biópsia. Voltei pra capela, adorei Jesus, rezei meu texto, São Miguel, Gabriel, Rafael, rezei. Sozinho. Fui dormir à noite, quinta-feira bem cedo, falei: cara, eu tô no hospital, eu tenho uma capela, vou pra capela. Voltei pra capela cedinho, adorei Jesus, rezei. Testemunho é tão grande que tem coisas preciosas que eu não consigo contar. Mas hoje eu vou contar uma coisa aqui diferente, eu acho que você já ouviu. E aí, beleza, né? Foi maravilhoso, tal. Fui almoçar na quinta-feira. Quando foi depois do almoço, eu peguei minha Bíblia e tava voltando pra capela. Mas na hora que eu tava, me deu uma luz, assim. Eu falei: peraí, cara, sou missionário. E aqui no hospital tem gente doente. E eu vou pregar pros irmãozinhos doentes. Aí fui eu com 40 quilos, cara, sem um fio de cabelo e na sobrancelha, com a Bíblia debaixo do braço. Fui nos quartos, né? O povo tudo com câncer lá, né? E aí, irmão, como é que vocês estão? Já gritou lá do fundo: eu tô morrendo de câncer. Eu respondi: eu também, irmão. Mas eu tô indo pra capela pra rezar, vamos lá rezar comigo? Ah, não, reza lá pra mim. E o convite foi pra várias pessoas e todos disseram: reza pra mim. E eu voltei sozinho. E voltei triste. Estavam muito abatidos. Quando eu voltei, ajoelhei e comecei até a falar: Jesus, mas ninguém quis vir rezar. Mas uma dona veio atrás. Uma dona veio. Ela chegou assim: moço. Eu tava de costa pra ela, então ela chegou por trás: moço. Eu olhei assim: moço, deixa eu te perguntar, por acaso o senhor é padre? Falei: não, dona, eu não sou padre. Já sei, então o senhor é um seminarista. Falei: não, dona, eu também não sou seminarista. Falou: mas moço, o que você é então? Por que tem um brilho tão diferente nos seus olhos? Falei: dona, eu sou um missionário. Ela me olhou assim de cima e embaixo e falou: missionário, eu tô vendo que o senhor tá muito pior do que eu. Mas será que o senhor podia rezar por mim? Eu pensei assim: atrevida, né? Falar desse jeito. Mas eu só pensei que ela era atrevida. Só que você tá mais perto do céu do que eu. Senta aqui, dona. Ela sentou, botei a mão no ombro e comecei a rezar, cara. E ali eu já tava pedindo São Miguel, Gabriel, Rafael pelo hospital. Não só por mim. E eu rezando por ela, e uma outra passou na porta, viu, entrou, parou atrás, essa levantou, foi saindo, a outra já sentou também, falou: ah, não, reza por mim também.
Eu comecei a rezar pra segunda, essa que saiu voltou com mais 3 pessoas, e daí a pouco a capelinha encheu, e eu lá clamando o poder de Deus, e gritando, e pedindo o Espírito Santo, e uma plaquinha na porta da capela. Silêncio. Silêncio carismático. O fogo desceu, irmão. Aquela quinta-feira à tarde foi extraordinária. A gente se cansou rápido, né? Todo mundo com câncer. Aí, claro, precisamos ir descansar. Descansei, dormi. No outro dia, bem cedo, eu levantei e voltei para a capela. O que eu quase não conto é que na quinta para sexta eu tive um sonho. E foi um sonho. Eu sonhei com a Nossa Senhora. E eu sonhei que a Nossa Senhora entrou no quarto e era como se eu fosse de vidro. Transparente. Eu via como isso aqui, assim, ó. Só que em uma parte de mim eu via algo azulado, assim, um azul bem escuro. E aí Nossa Senhora entrou, não falou nada, fez assim com a mão e tirou aquilo azulado. E eu acordei com aquilo. Pra mim foi um sonho, eu tô rezando o tempo todo, foi um sonho. E até acho que pode ter sido um sonho, mas profético, com certeza. E aí no outro dia eu acordei, fui pra capela, rezei meu texto, São Miguel, Gabriel, Rafael, rezei. 9 horas eu voltei no quarto pra pegar, acho que foi um livro. E quando eu tô indo eu passo 2 médicos no sentido contrário e eu ouço um falando com o outro. Eu não tô entendendo nada. Só pode estar acontecendo um milagre de Deus nesse hospital. O impressionante é que das pessoas que tinham ido na capela na quinta-feira, tinha alguns com atestado de alta já. Melhoraram, repetiram exames e já não tinha mais nada. Tinha gente voltando pra casa. Aí eu falei, Jesus, você tá curando os outros, lembra de mim também, né? Que eu ainda tô doente, né? Voltei pra capela, São Miguel, Gabriel, Rafael, rezei muito. Ali por volta de meio-dia eu voltei pro quarto pra poder almoçar, mas antes eu resolvi deitar um pouco. Quando eu deitei, assim que eu deitei, não sei porquê, a essa espera, mas foi isso, quando eu deitei, aí eu ouvi alguém me chamando. Emerson. Abri os olhos, tinha um médio, alto, normal, uma pessoa normal, cabelo preto, mais alto, bem mais alto que eu, jaleco branco, roupa branca, médico. Emerson, você poderia me acompanhar? Eu disse, claro. Eu me levantei, ele foi andando na frente, eu fui andando atrás. Mas logo, alguma coisa assim, olha, eu tô aqui me tratando há 1 ano e eu conheço todos os médicos da equipe do Dr. Rodrigo Peixoto, Dr. Érico, Dr. Flávio, conheço todo mundo, mas esse ou é um novato ou não é da equipe. E eu fui andando, ele andando na minha frente, mas eu também fiquei atento. Falei, cara, ele não tem nenhum papel na mão. Eu tô num quarto, num leito e tem meu nome. Ele leu tudo e decorou. Ele foi andando, virou o corredor, eu virei atrás dele, ele indo na frente, eu indo atrás. Só que ele parou exatamente de frente para a capela e virou para mim. Ele parou, virou para mim e disse assim, Emerson, você tem rezado muito, né? Esse doutor me viu com a Bíblia na mão e o texto, eu vou pregar para ele agora, aleluia. Eu falei, sim, doutor, eu tenho rezado, eu sou católico. E sou missionário católico. E comecei a falar para ele, mas quando eu comecei a falar, meu coração disparou. Eu senti uma presença de Deus muito forte, muito forte, muito forte. Foi algo tão diferente, tão forte, que me travou, me emudeceu. Eu travei assim. Quando eu parei de falar que eu travei, ele olhando assim pra mim, ele falou assim, Emerson, você realmente crê que Deus pode te curar? Eu sentindo o coração disparado, a presença de Deus, falei, sim, doutor, eu creio. Aí ele estendeu a mão, colocou a mão em cima do meu ombro, apertou e disse, então creia, meu filho. Porque Deus vai te curar. Aí ele tirou a mão, colocou a mão no meu rosto, deu um leve sorriso. Deus já te curou. E eu ali, cara, lágrimas já escorrendo, e eu chorando, coração disparado, sentindo a presença de Deus. Ele simplesmente deu as costas pra mim e começou a ir embora. Ele começou a ir embora e eu que pensando 1 milhão de coisas. Meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tô sentindo isso? Que sensação é essa? Quem é esse moço? Será que é um pregador? Será que é um profeta? É um missionário? Quem é ele? Quem é esse homem? Ele andando e eu aqui chorando, na capela do lado. Um desejo de entrar na capela, uma vontade de aproximar de Jesus ali e rezar, uma vontade de rezar. E eu chorando. E quando ele virou assim pra descer a escada, eu gritei, doutor. E ele parou e olhou pra mim. Eu tava chorando muito. A impressão que eu tive é que ele começou a brilhar, cara. Roupa, olho, cabelo. Mas pode ser pela luz. Eu preciso ser muito honesto. Pode ser pela luz. Mas foi minha impressão. E eu chorando assim, falando, doutor, qual que é o seu nome? Ele sorriu, ele falou, meu nome é Rafael. Cara, eu fechei o olho assim, já ouvi os passos dele descendo, eu fechei, daí a pouco eu cheguei perto da escada, não vi ninguém, entrei na capela, rezei, claro, não entendi nada, fiquei ali chorando, não entendi o que aconteceu, voltei pro quarto sem entender, passei aquele dia confuso, no outro dia eu fui pro novo procedimento.
para minha surpresa, os exames mostram, já não existia mais câncer nenhum, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. A última palavra de Deus. A última palavra de Deus. Eu no curso dos anjos, no Padre Paulo Ricardo, no site do Padre Paulo Ricardo tem um curso sobre os anjos, e ele fala que os anjos são aqueles que fazem ação de Deus, né? São a mão de Deus que fazem obedecem à vontade de Deus. E uma coisa que é muito interessante no curso, que ele fala que os anjos nos amam porque Deus nos ama. Sim. E eles querem o nosso bem porque Deus quer o nosso bem. É muito maravilhoso. Uma coisa interessante é que quando o médico falou, né, olha, o material que a gente tirou, que a gente olhou, não tem mais câncer nenhum, a gente não tem mais nada. Aí eu perguntei, cadê o doutor Rafael? Ele falou, que Rafael? O que me visitou na sexta? Que Rafael? Cara, ninguém sabia. Aí eu comecei a procurar. Não tinha. Ninguém sabe, ninguém viu. Tinha outros de outras áreas, de outros lugares. Aquele eu nunca vi, eu procurei o hospital inteiro. Eu voltei lá pra pregar, pra fazer oração. Todas as vezes que eu ia lá, eu perguntava, procurava. Nunca mais vi o doutor Rafael. Mas naquele dia eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Através deste nome, através desta graça. São Rafael. O terceiro anjo. Então Aquele você que eu diz ficava, que Rafael, Miguel Rafael, veio, Rafael. que a gente aprende na angelologia que o Miguel veio, limpou a área, né? Porque é ele que limpa tudo ali. Veio Rafael, que veio através do homem que estava rezando. Gabriel veio através da palavra, a profecia. E Rafael veio e trouxe a cura. Exatamente. Inclusive, é Olha que importante maravilha. entender que realmente qualquer um deles poderia trazer um milagre. Sim. Mas Deus queria me dar a experiência dos três. Olha, dos tá na três. camiseta dele ali. É, porque isso aqui eu ganhei de presente, aleluia, Olha que glória a camiseta Deus. linda, hein? Os arcanjos. E eu ganhei do Rafael, aleluia, e da Bia. Glória, xerecanto, lamanare, badalai. Se você quiser adquirir a camiseta, entre em contato com a comunidade que tem gente que vende lá. A Mas camiseta. o que Hebreus diz? Os anjos são espíritos que Deus envia em missões para serviço, para missões para Hebreus 1. Cumprindo a vontade de Sim. Deus. Isso. Vamos ler certinho para ele. Enquanto você procura aí, uma coisa que eu... Duas coisas aqui. Primeiro, em 2011, portanto, muito tempo depois, eu fui estudar um pouco mais sobre o sarcoma de Ewing e eu descobri uma coisa. Tumor de células azuladas. Lembra do sonho? Eu não sabia. Não Azulada. fazia ideia. Olha. Outra coisa, eu levei meu pai num programa de rádio que a gente tinha pra fazer uma entrevista com ele, porque meu pai é um homem dos milagres também. Muitas curas, muitas graças aconteceram com ele. E aí meu pai começou a contar, não, porque desde criança, quando eu tinha 10 anos, eu via anjos assim, que chegavam. E cara, eu não tinha lembrado disso, não tinha pensado, meu pai já via anjos lá atrás. Aí eu falei, pai, mas o senhor já tinha visão de anjo? Ele falou, até os 10 anos eu via muito. Aí eu me lembrei que o meu avô se chamava José Angelino. Olha. Cara, meu avô já era consagrado aos anjos. O meu pai virou e falou assim, e o seu bisavô também? Eu falei, como assim? É porque o nome dele era Jerônimo Ângelo. Ó, Jerônimo Ângelo, José Angelino, meu pai chama Messias que via anjo, e eu fui curado por anjos. Então, A bênção hereditária. a bênção hereditária. Ó, o que a Bíblia diz? Hebreus 1:14. Não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus que lhe confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Os anjos são espíritos que Deus envia em missão para aqueles que devem herdar a salvação. A palavra anjo significa mensageiro. E hoje o meu ministério, eu sou devoto, a minha devoção ampliou, óbvio. Sou apaixonado com São José, Santa Terezinha. A minha devoção aumentou muito. Os anjos me fez devoto dos santos, sabe? Uhum. Devoto mesmo. Sim. Devoto mesmo, apaixonado assim, de loucura. São José, então, Legal. Santa Rita, Santa Terezinha, Padre Pio. Então, eles me ajudaram, me ensinaram, me trouxeram isso, né? A experiência com o meu próprio anjo da guarda. Então, assim, realmente, o meu ministério hoje é consagrado aos 3 arcanjos. Que maravilha, povo de Deus. Olha só, uma lição maravilhosa que a gente tira disso. Primeiro, a última palavra sempre é de Deus. A última palavra é da ordem, porque Deus comanda toda a sua criação na palma da sua mão, a palavra vai dizer. Também a devoção aos santos anjos, que é muito importante, porque
os anjos estão a serviço de Deus. E nós desperdiçamos, muitas vezes, os anjos ali do nosso lado, pronto para servir, e nós desperdiçamos isso, porque não rezamos por eles, não pedimos ajuda para ele. Um fato muito interessante é que os anjos, o Padre Paulo Ricardo dizia também nesse coisa que é assim, eu quero entender alguma coisa, eu quero compreender alguma coisa da Bíblia, eu estou lendo. E aí você fala pro meu anjo da guarda, me explica. Se o anjo não souber, ele vai perguntar para um anjo que é mais sábio do que ele, que entende mais do que ele, para poder te ensinar. Olha que maravilha, que Tem gente riqueza. igual o Rafael e a Bia aqui, que o anjo da guarda ele tá com a asa enferrujada, ele tá sem serviço nenhum. Pois é, dá serviço para os seus anjos. Gente, que maravilha de podcast, que história maravilhosa, que coisa impressionante. Além disso, o Emerson também Deus tem confiado a ele um dom de cura maravilhoso. Eu sou testemunha, depois uma hora eu conto para vocês. Vou dar bem rapidinho só para vocês saberem. Eu estava com um problema no meu ouvido esquerdo aqui. A semana inteira eu já estava pensando em ir no médico, porque estava um blu, 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 blu no meu ouvido. Eu não conseguia nem dormir, acordava com esse blu, blu no meu ouvido. E no retiro, eu pedi para que Deus pudesse me curar. E através da oração, no momento que o Emerson estava fazendo, junto com o Eudes, eu senti como se estivesse derramando alguma coisa dentro do meu ouvido, assim, mas continuou. Quando eu dormi e acordei no domingo de manhã para o retiro, tinha sumido. Até agora, graças a Deus, sumiu, desapareceu esse barulho do meu ouvido. Então, dom de milagres, aconteceu tantos milagres nesse retiro, tantas bênçãos, tantas coisas, através da vida desses homens que são simples, pessoas simples, mas que se entregam totalmente a Deus e Deus age poderosamente na vida deles. Amém. Queremos agradecer ao Carlos, ao Eudes, essa disponibilidade, também ao Emerson de estar aqui com a gente, todo o pessoal da equipe, a você que nos acompanha, lembrando que você comenta, curte, compartilha esse podcast, que é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas através disso. Posso falar uma coisinha? Pode. Quem quiser e puder me seguir lá no Instagram, Emerson Gomes Missionário. Lá você vai conseguir ver uma foto minha. É uma foto do período ali que eu tava com câncer. Claro, eu já estava bem, né? Não era aquele período que eu tava deitado de cama, eu já tava bem, mas com 40 quilos. Então eu tô bem magrinho, não sem nenhum fio de cabelo, né? Então, assim, é um testemunhal ali. Pra mim, aquilo, valorizo muito aquela foto. E tem também o meu testemunho gravado pela Canção Nova. Foram na minha casa, gravaram junto com os meus pais, e foi bem bacana. É curtinho, é bem mais curto do que aqui, então tá mais comprimidinho assim, fácil de você enviar para alguém. E quero dizer também que o meu testemunho não é um testemunho de cura, é um testemunho da manifestação da presença de Deus. Maravilha. Sabe? Porque morrer, um dia eu vou morrer. Pode ser amanhã, não sei. Então assim, e eu estava pronto para morrer. Foi Deus que quis que eu ficasse aqui. Muito mais do que um testemunho de cura. É um testemunho da manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Para que muitas pessoas, através desse testemunho, creiam e acreditem na presença e na força do poder de Deus. Porque muitas pessoas ainda duvidam do coração. Muita gente fala disso, né? Se você não alcançou ainda um milagre, talvez não por causa do missionário que não tem poder, não é isso. É por causa que o seu coração ainda não acredita. Você lembra? A frase do anjo é maravilhosa. Você realmente acredita que Deus pode te curar? Cara, eu penso nessa frase até hoje. Pois então. Eu fico tentando entender por que a palavra realmente. Eu fico tentando entender, sabe? O cabeção aqui pode me ajudar a pensar, a refletir. Por quê? Todos nós precisamos refletir Por quê? sobre isso. Eu acho que as atitudes mostram, mas precisa verbalizar. Sim. Eu acho isso, sabe? Eu fico pensando que é isso. Precisa declarar. Recordar o cego. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Gritou mais alto, tem piedade. Jesus parou e disse chamar ele. Ele chegou, jogou a capa fora, e aqui é um ensinamento profundo. A capa era a proteção do cego, era a confiança. Ele dependia daquela capa. Ao jogar a capa, está despojando dos apegos dele, e ele vai até Jesus, e Jesus faz a pergunta para ele. O que você quer que eu faça? Não, eu quero um autógrafo, o senhor assina aqui. Óbvio, não, cara? Era óbvio, né? É óbvio, me dá um autógrafo aqui, Jesus. Então, antes de terminar o podcast, eu ia pedir o Emerson para dar aquela. Isso, claro. Vai ser importante. Vou pedir. Também quero pedir, lembrando para você, que o Eudes e o Emerson vieram nesse retiro maravilhoso. E quando a gente falava do retiro, o Emerson começou falando no podcast sobre isso.
como que a gente deve convidar as pessoas, né? Ele foi impactado para ir nesse primeiro retiro que ele foi exatamente por isso. Porque o cara chegou nele e falou, você vai mudar a sua vida se Foi você isso for aí. nesse retiro. Isso aí. E era exatamente esse convite que a gente fazia para as pessoas. Falou assim, ó, vai ser um retiro grandioso, uma oportunidade única na sua vida de estar nesse encontro com essas pessoas que vêm de fora, e tudo isso Deus confirmou. E aí eu quero fazer até um compromisso aqui com o Carlos, para a gente trazer eles já no ano que vem, fazer a mesma proposta, o mesmo retiro 2, retiro de fogo. É, Com 6 meses. Ei, tererê. olha aí que Tererê, maravilha. mandar bala Vai, pra vai, cima, vai mandar curtindo, bala. vai acompanhando nas redes sociais, porque você vai ter muito Emerson. Né? Então, aqui, ó, eu tenho um encontro doido. marcado com você ano que vem aqui no Retiro, na Boquinha de Louvor. Eu e o Cabeção aqui, meu padrinho amado, aleluia. Vai ser fogo puro, glória a Deus. Agradecer mais uma vez. E como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, aproveitando e não perdendo a graça, pedir para que o Emerson reze por cada um de nós, pelo podcast, pelas pessoas da equipe, mas também por cada um de vocês que nos acompanham, pelos seus pedidos, sabendo que Monsenhor Jonas Abir, Padre Jonas, dizia que a unção permanece na gravação. Mesmo que você tenha assistido isso aqui daqui 1 mês, 2 meses, a unção permanece na gravação e com certeza o poder de Deus pode te alcançar. Nós vamos rezar e eu quero aqui aproveitar. Vamos fazer uma oração mais poderosa daqui a pouco. Mas eu quero aproveitar para falar uma coisa aqui. Uma das coisas assim, que eu mais admiro no Wildes é a humildade dele. Verdade. Porque esse homem tem um dom de cura extraordinário. E quando a gente tá junto, ele sempre me provoca para rezar, sabe? Uhum. E esse cara aqui, gente, é um homem de Deus demais. Não precisava de eu abrir a boca aqui, bastava ele. Né, mas nós vamos nos unir, irmão. Obrigado, viu? Você é homem de Deus demais. Te amo muito, viu? Vamos juntos aqui, ó. Nós dois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Santo, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui, Senhor, para clamar a manifestação do Teu poder, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, de toda a milícia celeste. Deus Santo e Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor possa alcançar os corações, aqueles que estão ouvindo agora, aqueles que vão ouvir daqui muito tempo depois de postado esse podcast. Derrama, Senhor, a tua unção, derrama, Senhor, o teu poder. Usa este vídeo como instrumento da manifestação da tua glória. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa derramar as graças das tuas santas chagas, que o Senhor possa nos lavar no teu sangue precioso, que o Senhor possa curar o câncer, curar os problemas de audição, problemas de visão, problemas no estômago, no útero, problema nos ossos, problema na mente, depressão, insônia, transtornos. Deus, que o Senhor possa agir com poder e grande glória, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor possa fazer uma obra restauradora e poderosa, que se levantem testemunhos, Senhor, que esses irmãos que estão nos acompanhando possam proclamar a tua manifestação na vida deles e que mais pessoas possam ser alcançadas pelo derramamento da tua glória e do teu poder. Derrama, Senhor, a tua unção, unção que cura, unção que salva, unção que liberta. Eu te peço agora, visita essa pessoa com coágulo no cérebro agora. Põe as suas mãos amorosas nesse coágulo e traz a cura para essa pessoa agora. São Rafael, visita essa pessoa que por causa do câncer se revoltou. Se Deus existe, me ama, por que eu estou enferma? Visita ela, São Rafael, e revela o amor de Deus a essa pessoa agora. São Rafael, visita essa pessoa que sofreu esse acidente, ficou paralítica, travou a coluna. Eu quero te pedir, traz um milagre, que essa pessoa volte a andar, São Rafael. São Rafael, eu quero te pedir agora, pelas mulheres que não conseguem ser mãe, visita elas agora, São Rafael, e traz o milagre da maternidade para essas filhas agora. Mas eu tenho ousadia de pedir milagre, São Rafael, que os paralíticos possam andar, que os cegos possam enxergar, que os mudos possam falar, São Rafael, que as pessoas que verem esse testemunho e receberem essa oração, recebam a sua visita. Eu também te peço, São Rafael, tu que és o anjo protetor dos matrimônios, aquele que repreende as rodeias
Asmodeu, que todo esse demônio de Asmodeu, de destruição de família, saia desse matrimônio agora. E que os matrimônios que assistiram esse testemunho sejam restaurados, querido e amado São Rafael. O Senhor é Deus do tempo. Ele sabe todas as coisas. E o Senhor me mostra uma pessoa que vai assistir esse vídeo e você está com uma ferida na perna, uma ferida que não cicatriza. Eu não sei se é proveniente de diabetes, mas não cicatriza. Eu não sei se é pé ou perna, mas é aqui, membro inferior. Em 7 dias, essa ferida vai fechar completamente. E eu já vou fazer um pedido para você. Eu não sei se você é de perto ou de longe. Entra em contato com a Boquinha de Louvor. 7 dias depois de você ver esse vídeo, dando o teu testemunho. Em nome de Jesus. O Senhor também põe uma pessoa. Você estava orando para os remédios para dar fim à sua vida e tomar esses remédios todos ao mesmo tempo. O Senhor está visitando, São Rafael te visita agora. Não desista da sua vida. Você vai ver esse vídeo aqui agora. Deus tem graças para você. Deus tem bênçãos para a sua história. E o Senhor te visita agora. Você sente nitidamente a presença do anjo. É o anjo Rafael que te visita e arranca você das garras da morte para você seja testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma presença nítida dos anjos do seu lado, ao nosso lado aqui agora. Obrigado, São Rafael, por essa visita. Nós encerramos esse momento de oração pedindo a São Miguel, Gabriel, Rafael, de maneira especial, a rainha dos anjos, aquela que quando ordena, prontamente os anjos a atendem. Virgem Mãe Imaculada, vinde em nosso socorro. E através de tuas ordens, que se expulse todo o mal e que curas, milagres aconteçam, que testemunhos se levantem. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez agradecemos primeiramente a Deus por essa oportunidade. E lembrando que todos os links das redes sociais, tanto do Eudes quanto do Emerson, da comunidade, vai estar aqui na descrição. Você pode entrar lá e acompanhar e seguir esses homens de Deus. Como nós sempre temos aqui uma pequena lembrança para que você possa receber e lembrar desse momento nesse podcast aqui da comunidade, com todo carinho. Esse é os temperos para temperar. Preparado pela nossa equipe com muito carinho. Nós temos sacramentais água benta e sal bento para que você possa usar também nas suas missões. Glória! Olha que maravilha. Glória a Deus. Isso aqui, aí. Ó. Que maravilha. Amém. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês. Amei de coração. Amei estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a Boquinha de Louvor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a você que está aqui com a gente até agora. Lembre de comentar, curtir, compartilhar para mais pessoas. O QR Code aqui para você poder fazer sua doação. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.